Casa Pickman, o lar da boneca demoníaca. No coração do estado de Kansas, cercada por ruas tranquilas e vizinhanças aparentemente pacatas, havia uma residência que, à primeira vista, nada tinha de extraordinário. Suas paredes eram simples. A estrutura lembrava o típico lar americano dos anos 80. E quem passava em frente dificilmente imaginaria que aquele endereço guardava uma das histórias mais sombrias já registradas no território. Essa moradia comum ficaria conhecida, anos depois, como a Casa Pickman, um local marcado por tormentos invisíveis, cicatrizes psicológicas e a presença de uma força que jamais poderia ser explicada pela lógica humana. O imóvel, pequeno e modesto, parecia perfeito para acolher uma jovem família em busca de tranquilidade. No início da década de 1990, Tony Pickman, sua esposa Debra e o filho recém-nascido se mudaram para lá, acreditando que seria o cenário ideal para iniciar uma nova etapa de vida. As janelas deixavam entrar a luz suave do sol da manhã. Os cômodos transmitiam calor e simplicidade, e nada sugeria o abismo de terror que se escondia entre aquelas paredes. Mas a normalidade durou pouco. Poucas semanas após a mudança, Debra começou a sentir que a atmosfera da casa era pesada, como se os corredores estivessem impregnados por uma energia silenciosa, difícil de identificar. Tony, por sua vez, percebeu que o ambiente parecia mudar de humor ao cair da noite. A casa, que durante o dia era clara e convidativa, à noite tornava-se sufocante, como se as sombras se adensassem mais do que deveriam. O primeiro ponto de alerta surgiu no porão. Durante a limpeza inicial, Debra encontrou uma boneca antiga de porcelana, com trajes gastos e olhos de vidro que refletiam a luz de forma inquietante. Embora muitos considerassem o objeto apenas um item esquecido pelo antigo morador, ela decidiu levá-lo para dentro e posicioná-lo no quarto do bebê, acreditando que daria um toque decorativo ao ambiente infantil. Essa decisão, simples à primeira vista, marcou o início da espiral de acontecimentos que transformaria o lar dos Pickman em um pesadelo. Desde que a boneca foi colocada no quarto, o clima da casa começou a se alterar. Tony, que nunca havia se interessado por temas sobrenaturais, passou a sentir desconforto físico sempre que entrava no cômodo. O ar parecia mais denso, a temperatura caía repentinamente, e a sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. Ele chegou a relatar a impressão de que os olhos da boneca se moviam, acompanhando seus passos de maneira quase imperceptível, como se tivesse vida própria. Enquanto isso, o bebê do casal se tornava cada vez mais agitado. O choro constante nas madrugadas não podia ser explicado por questões médicas, e sempre que os pais entravam no quarto, o olhar da criança fixava-se em um ponto específico, como se enxergasse algo invisível para os adultos. Debra, inicialmente cética, começou a notar que o instinto materno a alertava sobre uma presença hostil, como se houvesse algo naquele quarto que não deveria estar ali. As primeiras manifestações físicas não demoraram a surgir. Portas que antes permaneciam fechadas começavam a abrir sozinhas. Pequenos objetos eram deslocados durante a noite, e estranhos ruídos ecoavam pelo corredor, como passos arrastados, vindos de dentro do quarto da criança. Cada madrugada se tornava um teste de resistência psicológica, um convite ao medo que crescia com intensidade. Conforme os dias se transformavam em semanas, a atmosfera da residência passou a carregar um peso quase insuportável. O que antes era apenas desconforto noturno, tornou-se uma rotina de angústia permanente. Era como se a própria casa tivesse desenvolvido consciência, observando cada movimento da família e reagindo de forma hostil. Os móveis mudavam discretamente de posição, talheres eram encontrados em lugares onde ninguém os havia deixado, e fotografias penduradas na parede apareciam tortas, como se mãos invisíveis as tivessem deslocado durante a noite. As sombras também começaram a adquirir um comportamento anormal. Não eram apenas jogos de luz projetados pelas lâmpadas ou reflexos ocasionais. Eram formas densas, escuras, que pareciam atravessar os corredores em silêncio,
surgindo sempre em locais onde não havia qualquer fonte de iluminação capaz de justificá-las. Tony relatava que, em certas ocasiões, conseguia ver vultos parados à porta do quarto do bebê, estáticos como se vigiassem a criança. O pequeno, incapaz de verbalizar o que sentia, reagia com terror puro. Seu choro não era comum, era agudo, desesperado, como se estivesse diante de algo que ameaçava sua existência. Muitas vezes, Debra entrava no quarto e encontrava o filho com os olhos fixos em um canto específico, seguindo com o olhar algo que ela não conseguia enxergar. A sensação de impotência tomava conta dos pais, e a cada madrugada, a convicção de que forças invisíveis estavam presentes se tornava mais clara. O tormento atingiu Tony de maneira mais brutal. De início, ele acreditava que os arranhões em seu corpo poderiam ter sido provocados durante o sono, talvez por movimentos inconscientes. Mas a explicação racional ruiu quando as lesões começaram a se manifestar diante dos olhos de Debra. Pequenos cortes surgiam repentinamente em seus braços, como se lâminas invisíveis atravessassem sua pele. Em alguns episódios, ele acordava aos gritos, sentindo queimaduras ou cortes profundos que simplesmente não tinham origem lógica. Um dos momentos mais aterradores ocorreu certa madrugada, quando Tony se aproximou da boneca no quarto do bebê. Ele afirmava que uma força irresistível o fazia encará-la, como se fosse hipnotizado pelo olhar de vidro do objeto. Pouco depois, um corte extenso abriu-se em seu peito, diante de Debra, que ficou paralisada pelo choque. O sangue escorria lentamente, comprovando que não se tratava de imaginação ou histeria. Havia algo naquela casa capaz de infligir dor real. Os ataques tinham um padrão. Sempre que Tony desafiava a presença ligada à boneca, a entidade respondia com violência. Era como se o brinquedo fosse mais do que um simples objeto antigo. Era um canal, uma espécie de recipiente que abrigava uma força maligna, determinada a proteger seu território. A cada tentativa de confrontar a boneca, as represálias se tornavam mais intensas, deixando claro que a família estava diante de algo que não pertencia a este mundo. O casal que no início havia considerado as ocorrências como simples coincidências, agora vivia em estado constante de alerta. As noites se transformaram em vigílias intermináveis. O sono se tornou um inimigo. E a própria casa, que deveria ser um refúgio, havia se convertido em um campo de batalha invisível, onde uma entidade cruel parecia ter escolhido Tony como seu alvo principal. A tensão dentro da casa atingiu um ponto insustentável. Tony e Debra, já exaustos física e emocionalmente, compreenderam que não poderiam enfrentar sozinhos a força que os atormentava. O medo já não se limitava às madrugadas. A energia pesada se espalhava pelo dia, contaminando cada instante da vida da família. A decisão inevitável foi buscar ajuda externa. Investigadores paranormais foram chamados ao local, entre eles equipes acostumadas a lidar com casos de assombrações comuns, mas logo perceberam que havia algo ali além do esperado. Instrumentos básicos, como gravadores de áudio e termômetros digitais, começaram a registrar anomalias quase imediatas. Vozes sussurradas que não pertenciam a nenhum dos presentes, quedas bruscas de temperatura em pontos específicos do quarto do bebê e ruídos metálicos que pareciam ecoar dentro das paredes. O que deveria ser apenas mais uma investigação tornou-se rapidamente um estudo de forças que se aproximavam do campo demoníaco. O caso chamou tanta atenção que foi levado ao programa Sightings, um dos pioneiros em exibir fenômenos paranormais na televisão. O público teve acesso a imagens perturbadoras, como portas batendo com violência sem qualquer explicação, sombras captadas em movimento rápido e a sensação de que algo invisível rondava cada ângulo da filmagem. Mais tarde, anos depois, o caso voltou a ganhar notoriedade ao ser revisitado pelo famoso programa Ghost Adventures, onde novas evidências foram capturadas diante das câmeras. Durante essas investigações televisivas, ocorreram momentos que até mesmo os céticos tiveram dificuldade em explicar.
Equipamentos eletrônicos falhavam subitamente. Luzes explodiam sem causa aparente, e a equipe técnica relatava sentir calafrios e tonturas assim que atravessava a entrada do porão, o mesmo lugar onde a boneca havia sido encontrada. Era como se o objeto carregasse em si a memória de algo maligno, um elo direto com a presença que insistia em se manifestar. Mas nada se comparava ao relato de Tony quando, pela primeira vez, encarou a entidade em sua forma mais nítida. Ele descreveu uma figura feminina distorcida, de estatura alta, cabelos desgrenhados e feições que pareciam se desfazer diante dos olhos, como se o rosto estivesse em constante mutação. O detalhe mais perturbador era o olhar. 2 olhos profundos, escuros e carregados de ódio, que o observavam como um predador encara sua presa. Essa aparição ocorreu em uma noite em que Tony, exausto e furioso com os ataques, resolveu enfrentar o que quer que estivesse ali. Ao entrar no quarto, a boneca estava no mesmo lugar, imóvel, mas o ar se tornou insuportavelmente pesado. De repente, a figura surgiu diante dele, imóvel por alguns segundos, até avançar de forma agressiva, como se quisesse fundir-se ao seu corpo. O choque foi tão intenso que Tony caiu ao chão, sentindo-se paralisado, incapaz de gritar. Debra correu até o cômodo e encontrou o marido em estado de choque, tremendo, com a respiração acelerada e marcas vermelhas surgindo em seu pescoço, como se mãos invisíveis tivessem tentado estrangulá-lo. Para ela não havia mais dúvida. A boneca era mais do que um objeto amaldiçoado. Era um canal de manifestação, um recipiente usado pela entidade para estabelecer sua presença física no mundo dos vivos. A convicção entre os investigadores era unânime. A casa não estava apenas assombrada, mas contaminada por uma força de origem maligna, uma presença capaz de manipular energia, atacar fisicamente e até mesmo projetar aparições complexas para aterrorizar seus alvos. O caso Pickman deixou de ser apenas um relato de família assustada e se transformou em um estudo emblemático do que ocorre quando um objeto se torna veículo para algo muito mais antigo e obscuro do que qualquer ser humano poderia compreender. Depois do encontro direto com a entidade, Tony e Debra perceberam que a situação havia ultrapassado qualquer limite tolerável. Não se tratava mais apenas de estranhos ruídos ou arranhões inexplicáveis. Agora, a própria integridade física e mental da família estava em risco. A cada noite, o peso espiritual da casa parecia aumentar, sugando as energias dos moradores, como se a própria estrutura estivesse viva e se alimentasse de seu medo. Tony, que até então era o alvo mais frequente dos ataques, passou a apresentar sinais claros de esgotamento. Suas noites eram tomadas por pesadelos tão vívidos que ele acordava aos gritos, alegando ter visto a figura feminina em pé sobre a cama, olhando fixamente para ele. Muitas vezes, Debra era quem precisava sacudi-lo para despertá-lo, e ao acender as luzes, notava o corpo do marido coberto de suor, com novas marcas e hematomas que simplesmente não tinham explicação. Debra também começou a sentir o peso da influência maligna. Embora nunca tenha sido atacada com a mesma brutalidade que o marido, ela relatava ouvir sussurros incessantes, vozes femininas chamando seu nome nos corredores vazios. O ambiente da casa já não era apenas assustador, mas sufocante. O ar parecia carregado de eletricidade, como se uma tempestade prestes a desabar pairasse eternamente sobre aqueles cômodos. O bebê, por sua vez, continuava a reagir como se fosse capaz de enxergar aquilo que os adultos não podiam. Muitas vezes, seu olhar fixava-se na boneca, e sua expressão de pânico era tão intensa que Debra começou a evitar colocar o filho no quarto. O pequeno passou a dormir no colo da mãe, longe do brinquedo que agora todos consideravam maldito. As investigações televisivas e a presença de especialistas não trouxeram paz. Pelo contrário, pareciam intensificar os fenômenos, como se a entidade se alimentasse da atenção recebida. Cada visita de curiosos, cada gravação,
Cada questionamento parecia despertar ainda mais agressividade naquela presença invisível. A decisão mais difícil veio em seguida. Abandonar a casa. Debra, mesmo apegada ao sonho de construir ali um lar estável, sabia que continuar significava arriscar a vida da família. Tony, já fragilizado, não via outra saída senão partir. Quando finalmente deixaram o imóvel, a sensação foi descrita como um alívio imediato, como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Mas o trauma não ficou para trás. Tony carregaria pelo resto da vida as cicatrizes invisíveis e visíveis do que viveu. Ele chegou a afirmar em entrevistas posteriores que jamais conseguiu dormir plenamente em paz, pois em seus sonhos ainda via a figura feminina observando-o da escuridão. Debra, por sua vez, evitava falar longamente sobre a boneca, convencida de que o simples ato de mencionar a entidade poderia de alguma forma reabrir uma conexão com ela. A casa, entretanto, não permaneceu em silêncio. Após a saída da família Pickman, novos moradores relataram estranhos episódios, embora jamais com a mesma intensidade. Investigadores que visitaram o local posteriormente afirmam que a energia maligna nunca foi totalmente dissipada e que a boneca, guardada como peça central do mistério, continuava a carregar uma presença difícil de explicar. Com o tempo, a Casa Pickman se consolidou como um dos casos mais emblemáticos de atividade paranormal documentada nos Estados Unidos. Mais do que uma simples história de assombração, tornou-se um alerta sobre como objetos aparentemente inofensivos podem servir de canais para manifestações obscuras. Até hoje, aqueles que estudam o caso descrevem-no como um exemplo clássico de infestação demoníaca ligada a um artefato amaldiçoado. Para a família Pickman, restou apenas a memória de noites intermináveis, o terror estampado nos olhos do filho e a certeza de que existem forças invisíveis que desafiam a razão humana. A casa, que deveria ser um lar acolhedor, transformou-se em uma cicatriz no mapa do Kansas, um local onde poucos ousam entrar, e aqueles que entram dificilmente esquecem o que sentem. Ao olhar para trás, a história da Casa Pickman não é apenas sobre uma boneca antiga encontrada em um porão. É sobre a fragilidade humana diante do desconhecido, sobre como objetos aparentemente inofensivos podem se tornar portais para algo que jamais deveria cruzar a fronteira entre os mundos. Tony e Debra escaparam vivos, mas não ilesos. O que viveram dentro daquelas paredes deixou cicatrizes que nem o tempo foi capaz de apagar. Eles abandonaram a casa, mas não o peso da lembrança. Porque o mal que habita certas moradias não precisa estar preso ao concreto ou à madeira. Ele se prende à mente, ao corpo e à alma de quem ousa desafiá-lo. A Casa Pickman continua lá, silenciosa, discreta, esperando o próximo curioso, o próximo morador, o próximo visitante que, sem perceber, desperte aquilo que nunca foi embora. E a boneca, imóvel, fria com seu olhar de vidro, talvez ainda esteja sorrindo paciente, como quem sabe que mais cedo ou mais tarde alguém cometerá o mesmo erro. Porque algumas casas não são lares, são armadilhas, e alguns objetos não pertencem ao mundo dos vivos. Obrigado por assistir a mais um episódio do News Web Doc. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase boneca assombrada para sabermos quem enfrentou essa história até o final. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que teria coragem de passar uma noite na Casa Pickman. Até o próximo mistério.